bem-vindos ao Autorital, podcast onde a autoridade é construída, com histórias que inspiram, provocam e transformam. Eu sou Delânia Santos e no episódio de hoje conversaremos sobre estratégia, liderança, inovação, 3 pilares super importantes que movem empresas e impactam vidas. E para conversar conosco sobre esses 3 pilares, eu tenho a honra de receber aqui no nosso estúdio Pedro Meneleu, que atualmente é Chief Strategy Officer da rede ICC de saúde, um dos maiores ecossistemas de saúde do Nordeste. O Pedro tem uma trajetória sólida, versátil, já passou por várias empresas, tais como Ambev, Cindy Ônibus, Volvo Equipamentos, e hoje lidera a estratégia de um grupo que integra hospitais, operadoras, ensino e inovação. Com formação em administração e MBA em gestão empresarial pela FGV, traz uma visão aguçada sobre como pensar o futuro das organizações com coragem, com propósito. Pedro, muito obrigada por estar aqui conosco. Estou muito, muito feliz de te ter aqui. Tenho certeza que a conversa, assim como foi agora há pouco nos bastidores, ela vai render demais, né? E eu já inicio Eu que realmente. agradeço, Delânia, a oportunidade e vamos tentar contribuir como que a gente puder. Mas vai muito, né? Eu já gostaria de saber, Pedro, como foi que iniciou a tua história, né, no mundo dos negócios? Porque o mundo dos negócios, quando é uma escolha, é bem desafiador. Como é É, que foi isso? Bem, essa minha trajetória na área de saúde, ela começa, de fato, o ICC sempre me inspirou muito, né, pelo desafio que a gente tinha lá em 2000, por volta de 2007, 2008, a estratégia era exatamente ter uma estratégia, né? A gente tinha muita certeza de que os nossos valores, a nossa missão era muito clara. Como torná-la sustentável, como ampliá-la, como conseguir, como disseminá-la, e atrair mais pessoas para que pudéssemos, de fato, devolver para a sociedade o que sempre foi feito lá, mas de uma forma mais escalável, né, e que se mantivesse, né? É uma empresa que fez agora 80 anos, em novembro, né, de fundação. Isso nos orgulha muito, então a gente tinha um desafio de manter aquela instituição que tinha, desde a sua fundação, um propósito muito nobre, muito rico. E em 2007, 2008, a gente foi convidado para tocar uma área dita de negócios, né, e como fazer negócios no hospital do terceiro setor, que atendia preponderantemente pacientes vindos do sistema único de saúde, né, e que tinha era sustentável na época, mas não tinha capacidade de investimento, de fato, fatalmente, em poucos anos, se não se reinventasse, se não se profissionalizasse, se não se reestruturasse, sofreria consequências, e aí outras que o Brasil tem aí, empresas parecidas, que têm a mesma natureza jurídica que a nossa, e que não sobrevive, né? Ou que sobrevive, Sim, né? Que sim, não tem sim. essa capacidade de crescimento e se manter competitivas no mercado, que é mais dinâmico, é mais difícil cada ano que passa. Então, esse início no ICC foi assim, mas eu venho da área de logística, então logística era a minha grande paixão. Quando eu comecei, eu com certeza tentava e tento ainda hoje sempre levar conhecimentos de outras áreas para um segmento que até então, hoje bem menos, mas à época era uma ilha, embora um continente, né? Uhum, Ilhado, o segmento de saúde não uhum. tinha uma participação de pessoas que não fossem diretamente ligadas à assistência. Então, a minha chegada era aquela pessoa que não era o médico, né? Sim, E o médico é um super conhecedor de muitas coisas, com uma capacidade de aprendizado muito grande, mas precisávamos, desde aquela época, uma pessoa que dedicasse o seu tempo inteiro em pensar em gestão, em liderança, em estratégia, bem, de todas as áreas, do financeiro ao marketing, né? E foi assim que a minha história começou lá com o ICC. Antes disso, tive de fato algumas experiências muito que eu carrego com muito orgulho, que me enriqueceram, né? E que fazem e que fizeram me deram essa capacidade de levar para o segmento de saúde muito daquilo que o segmento de saúde até então não percebia que precisava, né? sim, sim. E quando percebia, não sabia implantar, não tinha dificuldade. Então, foi um patrocínio
institucional muito grande, né? Na época, dos dirigentes que estavam lá acreditavam que precisavam fazer um programa no qual eles batizaram de programa de empresariamento, né? Era assim o nome que foi dado a essa grande mudança, quebra de paradigma de ter uma empresa do terceiro setor. Na verdade, vários paradigmas quebrados ao Sim, com mesmo tempo. certeza. Terceiro setor, num local longe, né, de que ninguém vai no hospital se não tiver uma necessidade muito intensa, mais ainda no Uhum, hospital que até então só fazia atendimento oncológico e de pacientes do sistema único. Então, o desafio era: precisamos nos manter, precisa pensar longe, pensar nos 5, 10, 15, 20 anos próximos, e isso fez com que eu de cara abraçasse a ideia, né? Descobri na minha chegada, depois de um processo seletivo intenso, nem que eu não estava dando, confesso, uma tamanha importância, era comum isso acontecer, e na época eu atendi a um chamado de uma pessoa que buscava alguém no mercado que tivesse alguma aderência com o que eles precisavam, e aí participei, sem até então saber para onde era uma vaga uhum, sigilosa, uhum. e isso me fez chegar até lá, a entrevista final: bem, você foi o escolhido. E eu disse: puxa vida, mas eu não estou preparado assim, não é isso que vamos conversar, eu não estou Sim. ainda, né? Até porque eu não sabia para onde era, né? Uhum. E aí tive uma situação bem interessante, a palavra é mais do que interessante, com certeza, que foi eu chegar lá no dia da entrevista com o então presidente, né, que buscava essa pessoa, eles buscavam todos esse perfil. E aí eu descobri nessa ocasião, já selecionado, sem nem eles sabiam, muito menos eu, que o meu avô foi um dos fundadores da instituição, né? Nossa, Isso foi descoberto no dia da minha chegada lá. Bem, eu já estava encantado com o sim. desafio, um negócio absurdamente Uhum. complexo de se concretizar, né? Isso me desafiava. E ainda tinha essa questão também super é, nobre, assim, do ponto de vista emocional, muito, muito interessante. Eu me apaixonei, né? E disse: não, vamos trabalhar, porque tem um monte de coisa para a gente fazer aqui. E aí aceitei o desafio, e de lá para cá a gente vem construindo uma história que nos orgulha muito. Nossa, e que história, porque nós estamos falando aí de um ecossistema bastante diverso, e eu imagino que com certeza você tem vários desafios. Mas aí, puxando um pouquinho o que você estava falando, de quando você entrou, quais foram os principais desafios nessa entrada? Né? Eu acredito que você teve aí um momento de hesitação, né? Do tipo, poxa, será que eu estou pronto mesmo? Você abraçou o desafio, e quais foram aqueles desafios mais é, No início houve uma reação natural de um segmento de um setor que não tinha esse uhum, tipo de perfil e que não reconhecia várias das ferramentas que ainda básicas de gestão, de sim, modelos para controle, para auditoria, para checagem, para melhoria, de uma certa forma. Não era um sistema tão provido disso, e era uma realidade de todo o segmento da saúde, não era uma realidade só da gente na época. O nome nem era ICC, na verdade, era Hospital do Câncer, sim, e esse nome veio depois, o nome adotado para ser percebido pelo mercado e pela sociedade. Então, o grande desafio era inserir uma agenda administrativa, ainda que primária, ainda que num primeiro momento, numa instituição que já rodava, que já funcionava, claro, com muito respeito a de todos, né, sim, historicamente, porque teve os maiores médicos, as maiores autoridades em assistência e saúde do Ceará por lá passaram, e ou estiveram lá também como grande parte dos fundadores. Então existia uma riqueza muito grande de DNA da instituição. Então, o desafio era exatamente começar uma gestão, um modelo de gestão, né, seguindo o funcionamento de qualquer empresa, né, que pudesse um dia. Eu falava muito lá atrás que isso não ia acontecer nunca, nem vai acontecer, mas era como se a gente tivesse se preparando para abrir o capital, para ter um nível de governança plena, para um nível de uhum, controladoria plena, que é o que hoje a gente, graças ao trabalho de muita gente, conseguimos atingir. Então, o desafio era tornar esse programa de empresariamento entregar, de fato, uma empresa, né, sustentável, com capacidade de crescer, que atraísse mais talentos e conseguisse
ser competitiva e ser líder, né, de mercado, como eu acho que nós somos em vários segmentos, Sim, com toda a excelência construída ao longo desses 80 anos, né, porque já tinha uma bagagem muito forte, era muito, a empresa potencialmente muito forte, mas não tinha, e eles sabiam disso, e aí vem uma característica muito marcante, né, na instituição, como sempre a gente teve, que era a humildade. Olha, a gente sabe que a gente precisa disso aqui, a gente tem muito disso, mas a gente não tem isso ainda, a gente precisa ter isso. Então, o desafio era pôr a estratégia, que era muito de propósito, a estratégia com sim. propósito, né, torná-la real e disseminada. Olha, na sua fala eu percebo realmente muito respeito, e muita empatia pela cultura. Porque normalmente, às vezes, eu acho que uma falha brutal que o executivo comete quando entra na instituição, às vezes, é desconsiderar os artefatos daquela cultura, né? A história, Absolutamente. O que a gente tinha era exatamente isso, né. De fato, a gestão por valores é algo que a gente exercia e exerce muito, foi fundamental para a gente, foram os pilares hoje, que deram suporte a outras tecnologias que vieram depois, sim, e tem tecnologia, tem muita tecnologia, mas os valores que temos, que são 7 valores hoje, respondem a quaisquer perguntas que qualquer colaborador ou parceiro nosso queira fazer para a companhia. Os valores são a nossa referência de fato, e neles a gente preserva essa tradição de 80 anos, né, sim, continuando alinhando, obviamente, unindo tradição e inovação. Mas a tradição onde estão presentes grande parte dos valores, nosso propósito, nossa missão, ela é muito sólida, ela é muito forte, e ela sustenta o que vem de perfeito, tecnologia depois dela. perfeito. E como a inovação, Pedro, ela foi sendo aí absorvida, né, por essa cultura, eu acho isso muito interessante, porque, assim, eu acredito que representou um desafio, mas talvez pela estratégia que você utilizou, inclusive de respeitar todo esse legado, essa história que as pessoas já faziam, eu acho que pode ter sido mais fácil, mas qual foi a estratégia para essa inovação ser incorporada ao ICC? Bem, no começo não era simples, a gente precisava entregar muito resultado a curto prazo, né? São vários resultados entregues para que todos percebessem que aquilo ali fazia sentido. A grande inovação, na minha opinião, nunca foi a tecnologia de ponta, o equipamento ou o Sim, sistema mais avançado. A gente não tinha sistema, a gente não tinha muita coisa. Talvez a gente tivesse aí poucos computadores, hoje já são milhares sim, de pessoas acessando uma base de dados muito grande, mas isso nunca foi o que, de fato, a gente considera como a inovação. A inovação era, de fato, a capacidade da gente despertar em mais pessoas o desejo de entregar aquilo que a gente se propõe. Então, tudo que foi, até hoje, a nossa grande, eu defendo como uma grande inovação, a capacidade de conectar as pessoas cercando o mesmo propósito. E isso a gente faz e é o que a gente tenta transmitir para todo mundo e que faz sentido. Então, os médicos, os colaboradores, os nossos voluntários, todos sim, eles, né, nos seus papéis, eles entendem exatamente e se doam e têm um trabalho de um esforço além do laboral, propriamente falado, porque aquilo é um projeto de vida. Então, eu acho que essa foi a grande inovação e é o que a gente sempre tem mantido um cuidado extremo que se transforma até hoje no jeito ICC de cuidar, né? Então, esse cuidado colocando o paciente no centro e pensando integralmente no sistema de saúde inteiro, que a gente deixou de ser só um hospital, sim, eu sim, brinco falando, hoje eu posso falar, mas há 5 anos era um problema quando eu falava, nós somos até um hospital, temos até um hospital, né? Hoje a gente é muito mais do que um hospital, daí esse funcionamento recente que a gente resolveu assumir como sistema de saúde, né? E é isso que a gente nisso que a gente acredita e é isso que a gente consegue declarar inovação, sendo sistema de saúde, e não porque temos um robô, embora seja altíssima tecnologia, mas é isso, a grande tecnologia que eu defendo do ICC é essa capacidade de pensar sistemicamente. olha, e quando envolve pessoas, o desafio é maior, né? Quando você fala dos robôs, da tecnologia em si, eu acredito que
é muito mais fácil, mas quando você envolve as pessoas nessa inovação, o desafio é extremamente grande, porque depende muito da compreensão das pessoas com relação a esse propósito. Aí eu te pergunto, né, tem alguns momentos em quando a gente está atuando ali com a gestão mais estratégica, a gente tem que dosar a velocidade. Então, teve algum momento em que o Pedro pensou: "Opa, estou indo rápido demais, tenho que Sim, ir menos", como é que sim, foi isso? mais de um. Bem, teve um episódio interessante, bem real, bem realístico nessa pergunta, que foi meses depois, né, a direção me chamou e disse: "Ó, vamos com calma, né, tá dando certo, vai dar certo, mas você não precisa fazer tudo no primeiro ano, no segundo, terceiro, a gente tem um compromisso aqui de que se tornou até inclusive o nosso slogan da Livre Saúde, né, e a gente acredita muito nessa lógica do para a vida inteira, Sim, né. Todos que estão aqui têm um projeto de vida, como eu falei, a gente precisa tudo que se faz aqui é para durar, né, tem que ser sustentável, então a gente não está aqui tendo que entregar o resultado no primeiro ano. Essa companhia pensa como companhia, tem tecnologia de grandes companhias, governança e todas as áreas técnicas e científicas uhum, relacionadas à gestão ou não, mas tem uma grande diferença que eu acho que é o que é um diferencial absurdo no tocante às pessoas, e quando elas passam a enxergar isso, elas realmente se dedicam mais, que é a necessidade de entregar de fato um propósito, é que você enxergue o seu trabalho todo dia, no final do dia, o que é que ele foi, em que ele foi transformado. uhum, Então eu não vou declarar um resultado, eu não vou abrir o capital, eu não vou ter uma posição hoje como acionista de bolsa que exige que aquele resultado venha a toque de caixa, né? E que ele eventualmente brigue, né, ou concorra com os valores, ou com o propósito, ou com a missão. Pedro, isso é um discurso romântico, filosófico? Não, eu acho que é assim que a gente cresce, pelo perfeito. contrário, Uhum, ele não é simples, uma simples, um enredo bonito de uma empresa do terceiro setor, não é isso. Mas é exatamente ele que garante a nossa capacidade de enfrentamento do mercado, que se reinventa todo ano, porque ele tem exatamente. capacidade, através das pessoas, de pensar além e de pensar no todo, né? E isso, quando se trata do segmento de saúde, você não pode olhar para um local só, né? Ele é muito, é uma cadeia muito longa, Uhum, eh, de equações do quinto, sexto, oitavo grau, eu costumo repetir dessa forma, e que se você olhar numa determinada ótica, você com certeza, se for só naquela ótica, você vai se enganar. exatamente. Então isso faz esse exercício diário de perceber várias situações ao mesmo tempo, Uhum, passa a ser a lógica de funcionamento de uma área que se tornou a área de estratégia, que nada mais é do que o pensamento de fato de toda a gestão, somado com essa lógica das pessoas acreditarem muito no que fazem, e entenderem de fato quais são os seus papéis, né? E a gente não está lá para entregar esse resultado, embora tenhamos entregue uhum, todos esses últimos anos, resultado que a gente sempre cresceu, a gente sempre conseguiu aumentar nossa capacidade de investimento, a gente ampliou o número de funcionários muito, né? Hoje já são aproximadamente 3.600 funcionários, e quando a gente começou era uma operaçãozinha pequena, muito concentrada num sim, hospital, e que hoje não é isso. Então, eu acho que essa é a explicação para que essa área de estratégia tenha sido, reverter-se na percepção das pessoas. Então, elas às vezes não entendem, não sabem exatamente o que é a estratégia no dia a dia, ali na lógica científica, mas elas entendem muito de propósito. E talvez é exatamente essa coisa que funciona, porque há uma combinação muito interessante exatamente, entre exatamente. propósito e estratégia. E assim, Pedro, você está falando de um dos principais gargalos de muitas empresas, que é o colaborador, a pessoa que faz parte dali do movimento daquela empresa, se apropriar do propósito da empresa, né? É muito É, difícil e muitos executivos sofrem com isso. Então, quais foram as principais ações, né, os movimentos que vocês fizeram para que chegasse neste ponto, né, em que as pessoas estão mais apropriadas, entendem seu propósito, no final do dia entendem por que que elas fazem o que elas fazem? Quais foram os principais projetos? Normalmente uma pessoa chega na empresa lá para começar a sua atuação, a gente tem lá como várias empresas têm um onboard,
e é comum a gente levar esse colaborador, o futuro colaborador, na Casa Vida, que é a casa de apoio, que é o braço forte de responsabilidade social, que alberga pacientes vindo do interior do estado que vêm buscar tratamento aqui de câncer. E lá você enxerga muito claramente, todo dia, dezenas e dezenas de pessoas que são atendidas, que iniciam ali a sua jornada de cuidado com o câncer, e que são, de fato, cercadas por um cuidado especial e que só o CC tem. Então, toda a geração de crescimento que a rede CC tem hoje, ela é revertida para que a gente mantenha aquele objetivo de financiar o atendimento do paciente carente com câncer. Então, tudo que é feito hoje é revertido exatamente para aquele propósito lá, seja na linha de saúde, seja na operador, na faculdade, nas outras áreas de conexão com o mercado, que a gente tem outras 7 áreas, 7 verticais. Então, é ali que a gente, mais do que fala, que a gente mostra, evidencia o quanto o seu trabalho pode significar, se ele de fato for melhor do que o que você acha que você pode fazer. Você tem que fazer mais, né? Então, e até para escalar mais e aumentar o número de atendimentos, porque há uma demanda reprimida permanente. Então, a gente sempre lida com fazer mais com menos, porque nunca vai, o recurso ele é sempre escasso. Sim, sim. Então, essa relação de custo-efetividade, essa preocupação com custo-efetividade, para a gente é uma lógica diária, permanente, em qualquer ação que a gente pense. Então, é assim que a gente reflete. As pessoas percebem isso, porque vem realmente no mundo real, né? O quanto parte do seu trabalho é revertido para que a gente entregue esse propósito. Na área de saúde, isso eu considero é óbvio que deveria, pelo menos, ser mais simples, né? Porque você percebe muito, é diferente de um bem de consumo, um bem Sim, material, sim. que uma indústria fabrica, um serviço seja prestado, é uma venda. Mas ali é uma questão estruturada, né? Que pensa longe, que pensa no sistema, que não é só uma questão do atendimento em si, né? É toda uma assistência que vai consumir, em tese, na maior parte dos casos, cerca de 2 anos, né, que é quanto um paciente consome ali os recursos e busca assistência direta de unidades especializadas que a gente tem. Então, é assim que a gente mostra. Na realidade, existe ali, pertinho de cada um de nós, algo que está declarando para você o quanto seu trabalho vale, o quanto seu esforço vale. E se tudo der certo, você consegue fazer mais. Importantíssimo. Então, mais importante que isso, assim, tão importante quanto isso é também o papel do gestor, né? Que está ali sendo a ponte dessa estratégia, desse propósito, né? Na tua opinião, quais são assim, as principais habilidades que um gestor precisa ter, né, para saber lidar com isso? Porque você entrou em um cenário onde você precisava entender essa cultura, trazer uma nova mentalidade, construindo isso. Então, isso envolve muitas habilidades, muitas. Sim, sim. Separar essa história bonita, que eu sempre gosto de deixar claro que ela precisa, mais do que bonita, ela precisa funcionar. Ela precisa dar resultado, a gente roda como qualquer outra empresa. Então, o propósito, ele precisa ser real, ele precisa ser tátil, você precisa pegar nele, isso Uhum. tínhamos, sem dúvida. Como é que a gente seleciona e o que é que a gente pensa dessa liderança? Ela precisa, acima de tudo, querer muito, né? E, e ela precisa ter aquilo como um projeto de vida, né? Não é um trabalho de grandes resultados a curto prazo, são vários resultados a curto prazo, Sim. resultado de médio, resultados de Uhum. longo prazo. Então, são times que seguem rigorosamente os nossos 7 valores, dentre eles mente de dono e paixão, é o que eu mais gosto, né? A gente tem lá Muito tem bacana. parte do time que gosta muito de mente de dono e outro gosta muito de paixão, mas tem excelência, tem integralidade, né? E outros são 7. Mas na figura do colaborador, de quem está conosco, parceiro ou não, eu considero que essa paixão por fazer e se sentir bem no dia a dia, sabendo que parte do seu trabalho é revertido e você Uhum. consegue, no final do dia, ver onde é que ele está,
é essa qualidade que a gente quer que as lideranças tenham, as pessoas que cheguem com a gente se alimentem disso, né? E isso faz com que a gente, de fato, transforme a vida de muita gente, né? Pessoas que, obviamente, têm as suas vidas transformadas porque tiveram diagnóstico e tratamento de uma situação de dor, né? De enfrentamento de alguma doença que a área de saúde proporciona, mas Sim, nessa perspectiva do colaborador, porque ele também se renova, ele se sente, ele vai se transformando numa pessoa, com certeza, uma pessoa melhor, né? Porque ele está no dia a dia, ele consome aquilo, aquele estresse todo que a área de saúde ele traz, e você vê que as pessoas na área de assistência já têm um pouco disso, uhum, mas o que a gente tenta é tornar isso um sentimento corporativo, né, de realização por fazer, por entregar, né, por devolver de alguma forma aquilo que no final do dia vai me deixar mais forte para voltar no dia seguinte, porque eu vi o sofrimento de alguém ser aliviado, né? A área de saúde tem isso, mas a área de gestão nem sempre tem. Talvez uma empresa do terceiro setor consiga fazer isso de forma corporativa, como eu falei, daí a é paixão fazer verdade, sentido é na verdade. cabeça do porteiro, do cirurgião, do nutrólogo ou do atuário, do economista, do Sim, sim, contador, sim. temos todas as áreas lá. Isso reflete, e quando isso ecoa, que funciona e isso brilha os olhos, quando a gente tem um potencial colaborador nosso que vai fazer uma carreira com certeza brilhante e vai se tornar um profissional de ponta, eu tenho certeza, e uma pessoa também Ah, diferenciada. mas com certeza. Você estava falando, né, eu tive uma história familiar onde a minha tia, muitos anos atrás, ela teve câncer, não está mais conosco, mas assim, eu passei por todo esse processo de transformação acompanhando-a, né, tipo, Sim, e todo esse... Então, realmente, quando você tem contato, né, com essa área da saúde, você realmente se transforma, não tem como. Seja quem está oferecendo, né, que está fazendo o serviço, seja quem está do outro lado ali, isso, é um ambiente de transformação, de né? transformação, de troca. Então, é por isso que esse valor paixão e a mente de dono, né, provavelmente são 2 valores extremamente importantes, porque se eles não forem muito vivos ali, se eles não fizerem parte do DNA do colaborador, Isso. a coisa não leva alma, Não né, vai não tem... funcionar, não vai funcionar, e se funciona, funciona durante pouco tempo, É mas ela verdade. não permanece. E o que a gente espera não é que ela funcione, é que ela se aprimore, né? Exatamente. São as pessoas que hoje nós formamos e temos um orgulho muito grande de ser hoje uma instituição que forma muitos profissionais, né? Estamos na sétima edição do nosso programa de trainees, que é um sucesso. A gente tem uma história muito bonita do nosso atual diretor de controladoria, né, que foi o primeiro trainee da casa, que já é Olha diretor, só. com menos de 10 anos de casa, é diretor da instituição inteira, na área de controladoria, e fez a formação dele toda lá. Tinha uma experiência anterior, mas chegaram outros, então hoje a gente aposta muito e investe nessa capacidade de atração desse mercado que quer algo mais e que quer Sim, entender, que quer saber como é que as suas competências, como é que eu vou poder de fato trilhar uma carreira pautada em propósito, em de fato acreditar no que você faz, né? Em reverter aquele seu esforço em algo maior. Isso talvez seja, e não falo só da área de gestão, mas a área uhum, médica, a área da multidisciplina, uhum, enfermagem, uhum, nutrição, físico, todas as áreas que a gente hoje uhum. não só consome como recurso assistencial, mas também forma, né? Temos hoje uma residência médica, temos residências em 6 outras áreas, temos um programa de mestrado próprio. Então, a base de formação da rede CC também está no DNA. Aquele hospital é um hospital escola desde a sua fundação, que foi formado por professores grandes, Uhum. referências científicas na área, e isso permanece até hoje, com a satisfação de hoje a gente também formar outras pessoas para esse segmento de saúde que o mundo tanto consome. Então, a gente fica num programa desse que se candidatam em mais de 1.000 pessoas, às vezes para 5 vagas, né? Se acharmos 6, 7, a gente vai conseguir ficar também. Então, a gente hoje tem uma realidade interessante de entrarmos agora na sétima versão, com uma vontade muito grande de atrair mais pessoas e talentos que se somem aos tantos que nós temos hoje lá, e que, de novo, consigam fazer um movimento
a crescer, a gente ser mais eficiente e estar mais presente em outros locais. A gente não está mais só no Ceará, a gente já conseguiu ampliar a nossa operação, temos uma operação hoje grande no sul do estado do Rio, e foi um convite que nós recebemos e topamos, um desafio grande, já entra agora no quinto ano de operação, com muito sucesso, né? Então, assim, escalar essa operação e exportar, né, também para um estado longe, né, prova que o modelo funciona, que está dando certo, que continua crescendo, principalmente indo na contramão do mercado de saúde, que enfrenta muita dificuldade por financiamento, né? Então, você tem realmente recursos muito vultuosos, né, e nem sempre entrega percebida pelo usuário, e quando o usuário percebe, ele muitas vezes não tem o que fazer, ele fica muito refém disso, né? O mercado da saúde é muito assimétrico e você não consegue medir ele, a entrega ela é muito discutível. Você vai no restaurante, você pede um sanduíche, o certamente. sanduíche chegou quente, o pão veio bom e tal. E em saúde você não consegue perceber muito bem a nível populacional, uma visão maior, você não consegue perceber muito bem essa entrega, né? E, infelizmente, o mercado confunde muito atendimento com assistência. É verdade. Eu fui atendido, mas você foi assistido? Sim. Você foi, de fato, visto integralmente o pensamento de... E é isso que a Lei de Saúde se propõe a fazer com o legado que ela tem da rede CC de 80 anos, de fato entregando assistência. Porque esse mercado hoje ainda vende muito atendimento, mas ele de fato não vende o melhor desfecho, o melhor resultado que você poderia ter quando depois de ter ido no médico, ter feito um exame, um procedimental, e no final você de fato resolveu aquele problema e foi melhorada a sua saúde, você sentiu que isso foi um ganho, né? Muitas vezes as pessoas não têm esse sentimento, essa percepção de saúde, achando que simplesmente acessar um determinado equipamento de saúde fosse resolver o seu problema. Muitas vezes não funciona. E saúde, hoje em dia, passou a ser, para a gente foi muito bom, assim, houve um aumento de percepção, a população está um pouco mais previdente. Claro que a pandemia despertou e catalisou muito esse movimento. E, Pedro, você falou sobre o programa de trainee. Eu já ia te fazer justamente pergunta com relação às pessoas, né? Hoje, a formação interna, né, os programas de educação, é muito mais que uma estratégia. É uma estratégia também de reconhecimento, né? Uma oportunidade que se está dando para o colaborador de crescer dentro da instituição, de se sentir valorizado. Por exemplo, esse diretor que você acabou de mencionar. Eu fico imaginando aí o peso do que as pessoas estão enxergando com isso, né? Poxa, ele chegou, então eu posso chegar também. Aí vem a mente de dono, aflora, né? A paixão fica aflorada, porque todo mundo ela quer, todas as pessoas querem crescer, querem evoluir, querem contribuir cada vez mais. Que outros programas tu podes destacar ou ações, né? Que visam justamente dar essa oportunidade para o colaborador, formar esse colaborador. Bem, e de fato é isso. A gente quer sempre estar inspirando. Eu acho que a cultura que temos hoje, como eu disse, baseada nos valores que pregamos, tem atitude diária e permanente, as pessoas percebam que aquilo não está só num banner na parede, que não é só apresentado em reunião do RH, não é isso. O que a gente procura fazer é sempre formar as pessoas. A gente tem hoje eu acho que existe uma desconexão muito grande entre o mercado empregador e as pessoas que querem. Eu concordo contigo, eu acho que todo mundo quer crescer, todo mundo. Eu não acredito que, não custa acreditar, as pessoas não querem mais, não, acho que não. Eu acho que todo mundo continua querendo, continua precisando. Penso assim também, isso. Não podemos ser vencidos por essa coisa de achar que agora está diferente, que agora essa geração não está nada. Eu sei que é uma geração diferente, mas não há acredito de jeito nenhum que ela não queira fazer e queira fazer lindo. Bem, nosso desafio está em encontrar essas pessoas que queiram, que se adaptem muito rapidamente a esse nosso movimento. A gente acha que isso acontece no primeiro momento de uma forma muito natural, né? A gente não quer criar um mecanismo, isso aqui não é assim que funciona, a gente é muito legítimo. A gente gosta de tratar as coisas como elas devem ser e respeitando, obviamente, todas as diferenças. Somos
hoje o que somos, porque temos muita gente diferente uns dos outros e elas sabem respeitar e enxergam com muita clareza a competência de cada um em determinada área. Então, a gente vai encontrar uma competência determinada pessoa, que obviamente eu não tenho, que somado a gente tem mais uma que dá três. Isso acontece com frequência nas nossas discussões. Então, a gente estimula reconhecendo a competência de todos no espaço multidisciplinar sempre. Então, quando temos uma realidade de um determinado problema, que ele vai ser cercado por um médico, um economista, um gestor, administrador, um contador, eventualmente a solução para algum problema, ela nunca é de uma área só, né? E isso hoje é muito bem exercível. A gente lembra que a gente teve uma candidata que foi admitida como trainee, ela teve que foi mudou de estado, arrumou um namorado, se apaixonou e foi seguir outro plano propósito dela. Deve estar muito bem hoje lá, mas ela era engenheira de petróleo. E nós contratamos uma engenheira de petróleo. Olha Para só. nós, ela tinha uma habilidade absurda em desenho de processos e sabia como ninguém, nenhum de nós sabia, Uhum. sabíamos fazer aquilo. E ela fez um baita trabalho em pouco tempo. E a gente somou aquela expertise que ela tinha, a gente não. Então, eu acho que essa capacidade de lidar com as diferenças, né? Elas sempre são somadas. O mundo do SUS, o mundo da saúde, ela tem uma situação muito grande. As realidades são severamente diferentes, extremas. Então, acho que isso também exerce a nossa capacidade de não olhar sempre no sentido de ver algo que pode ser feito, que pode ser melhorado. Acho que é a tal da inovação que todo mundo acha que é tecnologia. Mas a nossa incansável vontade de fazer algo rodar melhor e entregar mais no final do dia. E aí esse é o aprendizado da oncologia, né? Você tem um paciente crítico que chega numa condição que você acha que é a doença, mas muitas vezes ele chega com fome. Então você não está lidando com... Então esse exercício diário de enfrentamento em buscar, às vezes, um possível na situação que, em tese, você deveria, puxa vida, mas ele não tem o que fazer mais, isso é levado para a gestão também, né? E aí você desenvolve os valores e, óbvio, uma unidade, que eu falei no início, muito grande, né, para tentar entender que você não tem a solução, mas a solução existe, vamos achar. Isso nos dá depois de muito tempo, de 80 anos, obviamente que nos dá uma certa autoridade para falar de questões de saúde de forma sistêmica. Porque o problema não é o hospital, não é a clínica, não é o médico, não é a enfermeira, não é a medicação, é a conexão de tudo isso. Né? E que isso seja revertido para o paciente, e não para o sistema em si, determinada parte do sistema. O recurso que se tem em saúde hoje, em algumas situações, ele é até abundante, mas ele é muito mal gerenciado, né? Ele é pessimamente distribuído, fazendo com que em várias partes da cadeia ele falte, né? E em outros locais ele sobe. Bem, não dá para você ter isso, o mercado se regula, ele funciona e aí ele vai começar a trincar em algumas etapas. O nosso papel hoje como gestor de sistema de saúde, que a gente entende que nos transformamos nisso, é exatamente alocar recursos humanos ou financeiros, que quer que sejam, no local certo, no momento certo. Eu posso então dizer que inteligência emocional é também um ativo importante para esse gestor, em meio a todo esse cenário que Ele você não está. passa do meio-dia, né? Se ele não tiver. Então, assim, o É nosso verdade. segmento ele é crítico, a maior Sim, parte deles. Isso também atrai, porque é desafiador. Ninguém gosta de entregar algo que não tem, que seja fácil, que seja é simples. Talvez verdade. eu sou exemplo disso, porque não tinha motivo nenhum para eu poder ter aceito aquela proposta, se eu tivesse pensado racionalmente, e de certa forma não deixa de ser algo emocional que lhe move, porque nós somos gente, então você não está movido só por alguma coisa que lhe dê um resultado exclusivamente financeiro. E é óbvio que todo mundo gosta de resultados financeiros, e eu não sou É aqui, verdade. de longe, a pessoa que não quer, até a gente tem meritocracia, a gente tem pessoas dentro do mercado, que o mercado é um mercado implacável, e a gente precisa defender todo o nosso ativo que são as pessoas. Mas não é só isso, né? E talvez essa seja a grande diferença da rede CC em ter esse dito ativo que não é só o financeiro, né? Mas um ativo de entrega de propósito, de me sentir bem, sabendo que esse meu esforço é revertido em algo que eu respeito.
Perfeito. E que gera o resultado, né, Pedro? O resultado ele é fato, ele vem porque você vai, somado com um grupo de pessoas de várias áreas, né, conseguir Uhum. fazer melhor, não tem por que não fazer. Isso na área da pesquisa também, né? Então, estou falando de assistência, de formação e de pesquisa. Então, somos Sim, hoje sim. centros de pesquisa para várias indústrias do mundo inteiro, né, que fazem pesquisa conosco, dado o volume de pacientes, que é muito Uhum, grande, uhum. são milhares de pacientes que nós atendemos por ano, e esse ecossistema, de fato, é muito rico. E quais são as tendências que, na sua opinião, moldarão o futuro, né, da saúde? Eu acho que não está deixando de ser tendência para nossa alegria, né? Até porque é um dos nossos valores, que é a integralidade. A Sim, grande tendência é pensar sistemicamente saúde. perfeito. Saúde não se faz só no hospital, pelo contrário. A maior parte da nossa saúde se faz fora do hospital. Então, a gente associa muito o hospital com saúde. Saúde se faz no dia a dia, nos hábitos. Praticamente a metade dos componentes que vão interferir numa boa ou numa má saúde, ela está ligada aos hábitos. E a gente acha que carga genética é grande, mas também não é a outra metade. Uhum, Então, a integralidade, a tendência que deixa de ser tendência, e se depender do nosso trabalho, isso vai virar rápido, né? Porque a gente acredita nisso desde o início, tanto que virou valor. A tendência é olhar o paciente como um todo, né? Integral e integradamente. Esse foi um aprendizado que a gente recebeu da oncologia, esse é o legado do paciente com câncer, que ele normalmente não carrega só aquela patologia, ele tem outras que acompanham, né? Como eu uhum. falei, a desnutrição, ela vem antes da oncologia, então, e eu que não sou da área, aprendi muito rapidamente que, às vezes, o papel da nutricionista no primeiro atendimento do paciente com câncer é mais determinante do que do próprio cirurgião. A caneta da psicóloga, a caneta do assistente social, que evita que o paciente volte para casa e não siga o tratamento, naquele momento era muito mais impactante do que da própria cirurgia. Né? Porque pode ser que tudo vá por água abaixo se aquele paciente não se convencer que tem que voltar no dia seguinte. Quem convence ele? Normalmente não é o médico. Sim, Isso faz com que, na prática, essa é a prática, então traz para a gente a confirmação de que integralidade é algo totalmente, do qual somos totalmente dependentes. O sistema que não pensa integralmente, na verdade, nem sistema ele é. Né? Então uhum. você tem que considerar todo o atendimento durante o tratamento, durante o momento que você nem está, porque tem que ter prevenção, tem que ter Sim, sim. predição, que é você chegar na frente. Então, essa é a tendência. A tendência é olhar as pessoas, não quando elas estão doentes, né? Pelo contrário, olhar todas, né? A gente se vale aqui de todo tipo de tecnologia, inteligência artificial, a gente usa muito, desde 2017, Já ia 2018, te que a gente perguntar. já tem um consumo razoável desse tipo de recurso. Uhum. A própria epidemiologia, que para a área, a grande parte das pessoas é algo bem desconhecido, mas é algo que a oncologia já nos ensina há muito tempo, que deve ser Uhum. muito atentada, né, que é você prever e registrar tudo que acontece para que você Uhum. melhore. Hoje são mais de 400 mil prontuários que nós temos hoje A registrados. adesão é o que você julga ideal, Pedro, ou ainda está caminhando essa. Está Sim, caminhando, sim. mas ela vem melhorando muito. Você vê a mudança nos hábitos Uhum. da população de tempos para cá. Você vê hoje a beira-mar de manhã cedo, aquilo é a declaração de que todo mundo está realmente se preocupando. Mas óbvio que as doenças também mudam, né? Então você vê a questão da saúde mental aí crescendo muito. A gente resolveu entrar nessa temática agora, há um tempo atrás, e adquirimos a Amarelo, que é uma plataforma que lida com saúde mental. Então, é uma Sim, preocupação muito crescente sobre comportamento e o equilíbrio psicossocial de um todo. A gente sabe perfeito. que as doenças vão se transformando. Sim, Também não adianta você achar que chegou antes, porque também elas mudam, exato, né? E verdade. elas são conectadas, uma pode refletir na outra. Então, quem não pensar sistemicamente, integradamente, não vai enxergar essas conexões entre os fatores que possam causar algum tipo de dano para a saúde. Perfeito. E Pedro, o que te move
hoje, depois de tantos anos de trajetória? Na verdade, na sua fala, eu já consigo aí compreender, né, captar o que você pode responder Meu agora. papel é esse, É, eu tenho que lhe convencer também de alguma mas, coisa. né, diretamente, né, o que é que te move depois de tantos anos, né, de trajetória, num segmento que é desafiador? O que move o Pedro hoje a se manter ativo nessa gestão estratégica, nessa liderança que foca esse propósito vivo dentro de um sistema que precisa ter essa integralidade? E parece ser simples, mas a resposta é fácil. Assim, não é algo simples, algo que nos mova, não é nada simples, mas para mim é potencializar algo que pode atender a milhares de pessoas, né? Então eu sei que o reflexo desse esforço torna a vida de milhares de pessoas menos difícil. Isso é o que todo mundo, quando passa a fazer parte e se aproxima mais da instituição, sente. E não houve uma sequer segunda-feira que eu não tenha saído de casa com muita vontade de seguir, de trabalhar, de vencer aquele desafio. Nós passamos momentos difíceis, né? Nunca foi sempre tudo bem, tudo bom, né? Tem que equacionar toda a vida essa questão de cultura, com questão de finanças, com questão de modelos, com questão de marketing, de sermos percebidos, de como é que faz. A gente sempre foi muito discreto, talvez excessivamente discretos aqui no Ceará, principalmente, somos uma empresa reconhecida em vários centros do mundo, e muitas vezes as pessoas não enxergam o que acontece depois da Guanabí ali, como se a Guanabí fosse um divisor da cidade. Tem gente que passa 20 anos sem atravessar a Guanabí, e do mesmo jeito de lá para cá. E eu comecei a visitar, a enxergar um outro lado do Estado, e o CC com certeza é referência em fazer isso há muito tempo, e precisa agora divulgar. Tanto que esse posicionamento agora, com 80 anos, é uma decisão nossa de declarar melhor isso para a população, né, que é uma empresa Sim, genuinamente cearense, que tem todos importante. os seus fundadores aqui da terra, que na área de saúde e medicina propriamente dita são muito reconhecidos, mas que na área de gestão, na área do empreendedorismo clássico, que passou a ser tão falado nos últimos anos, não tá inserido, né? E é uma empresa que tem um legado enorme, que precisa assim, estimular e inspirar mais pessoas. Pedro, você falou dos momentos difíceis, né? Eu jogo no mesmo time que você, no tocante a realmente olhar o que eu posso fazer. O que pode ser feito? Lógico que a gente, em alguns momentos, tem aquele abatimento, gera um cansaçozinho, a gente pensa, poxa, tá difícil. Qual é a fonte que energiza, que dá assim, mais energia para o Pedro nesses momentos, né? Nesses momentos em que o momento está mais difícil, desafiador, onde você busca energia, qual é o Eu costumo ligar, eu aumento o ventilador interno. Assim, se tem um ar-condicionado interno dentro de cada um, eu aumento a temperatura. A gente tem que trabalhar com muita tranquilidade, com bom humor, acima de tudo. Vai dar certo, né? Essa fé que a gente tem lá, ela se mistura com o propósito, ele alimenta e vice-versa, né? É uma combinação interessante. As pessoas o crescimento das pessoas que lhe cercam, eu acho que isso é muito bom, nutre a gente, né? uhum, Você vê realidades de fato transformadas, não do ponto de vista só das doenças superadas, das dores vencidas, mas também do sucesso de comprar uma casa, né? Que sim, você vê milhares de colaboradores funcionando e com famílias se constituindo, e pessoas que chegam lá do interior do estado e que consomem algum tipo de recurso nosso no hospital e que voltam com esperança para casa, uhum, uhum, né? As que perdem, eventualmente, algum cliente querido, que continuam voluntários lá, que acreditam muito, né, que aquilo foi muito importante em determinado momento da vida das famílias. Então, isso aí, tudo junto alimenta. Onde é que a gente busca? Busca dentro da nossa operação, que tem muito disso, é abundante. Basta você levantar a sua sala, um dia muito difícil, aí você circula, né, na instituição, ou pega e vai lá numa outra operação nossa e respira um pouco. Hoje a gente tem uma carreta, que é da Federação da Agricultura do Estado do Ceará, da FAEG, e a gente opera essa carreta no interior do estado, e temos agora a missão de passar por 20 municípios. Bem, se você estiver muito cansado um dia, você entra na carreta e acompanha o atendimento. Lá, como foi feito agora o último Morada Nova, foram 181
181 pessoas atendidas, né? E nós achamos 54 cânceres, né? Então, aí você vê que aquele seu problema você tem que trabalhar mais, levante, acredite, porque não dá para você descansar agora, não. Então, essa coisa de não achar momento para você diminuir o seu esforço, não funciona. Você não vai querer fazer com que isso aconteça, você vai terminar entregando mais. Isso dentro da empresa, claro. Fora da empresa tem aí milhões de coisas, né? Então, assim, eu sou louco por moto, se eu estiver É, muito cansado, eu vou andar de moto, olha né? só. E eu ando de moto desde os 14 anos, e aí passo a ter isso aí como sendo assim um grande, não, eu vou melhor, eu estou muito cansado esse fim de semana, aí eu pego a moto e aí eu volto melhor. Pequenas coisas, mas eu acho que a simplicidade do convívio com as pessoas que nos cercam lá é o grande alimento. Nossa, bacana isso que você falou. Eu fui convidada para um trabalho lá em Poços de Caldas, né? Uma associação de deficientes físicos de Poços de Caldas. Fui convidada pela presidente da associação, que foi minha aluna na Unifor, e aí virei mentora dela e ela, vamos fazer um trabalho lá. Olha, quando eu entrei na associação, que eu vi aquelas crianças, aquelas mães cheias de esperança, as pessoas sendo atendidas, aí eu fui em uma rampa assim, e fui andando e a minha cabeça já foi assim dando um reset. Tipo, nossa, assim, não tem como você abrir mão E de um propósito não é uma assim. questão assistencialista, tá? Que Não, não, fique de jeito claro nenhum. que na verdade é algo que funciona, que é para o Sim, bem, importa sim, fazer o bem, é o que a gente carrega exatamente. todo dia, e que atende todo mundo, Que assiste, e que né? Que você assiste. E falou, exatamente. é possível. A gente tem como atendermos todos, o mercado consegue essas equações que dão certo e são equilibradas de entrega, a gente não precisa gerar um resultado. Quem declara um resultado de 30%, 40% de resultado operacional em saúde está tomando de alguém Sim, algo que não deve ser feito, não é dele, né? Tomar, não é seu. Então, a gente consegue gerar assim, resultado, consegue atender a todos os públicos, consegue fazer algo nessa conclusão de desordem, de governança em saúde. A gente tem conseguido fazer governança em saúde no sentido científico, assistencial, emocional, psíquico, perfeito. qualquer âmbito, Integral. qualquer dimensão da palavra governança. Né? Perfeito. Governança, a gente adotou esse termo governança em saúde, porque o mercado gosta de algo que é Uhum, governado. uhum. Normalmente, os sistemas de saúde são desgovernados. E aí é onde a gente entra para governar o sistema. Para governar o sistema, você não tem de mais nada ter gente Sim, que entenda, que se sinta parte, e aí é por isso que aquilo roda. Né? Porque para fazer governança de saúde, você tem que ter tudo isso funcionando tudo, né? Não é olhar para um local só. Você tem uma visão realmente 360, que é como todo mundo chama, né? De tudo, toda hora. 24 horas. e até, Pedro, das questões que ficam ali na coxia do palco, né? Por trás ali nos bastidores, porque assim, para que tudo rode, aí tem questões administrativas, tem indicadores, tem, né, tem questões que precisam ser vistas para que Um mundo de um questões. mundo de Essa questões. infinidade atrai também, ela nos alimenta também. Por Sim, quê? Porque nenhum dia é igual ao outro. exato, Né? E exato. isso, os nossos trainees, e a gente vê muito isso, né? A busca, né, do jovem por aquilo que precisa ser reinventado todo dia, né? Porque aquilo cria uma relação positiva de eu precisar todo dia estar pensando em algo novo, né? Não há monotonia nunca, nunca, nunca vivi um dia sequer igual, e eu sempre aprendo alguma coisa. A gente acha que sabe, né? Toda a vida que você, milissegundo, achar que você entendeu alguma coisa, você leva uma rasteira da situação e diz, isso aqui eu não tinha previsto. Então, isso encanta, né? E faz com que a gente tenha uma sensação de recomeçar todo dia. Eu acho que é uma coisa que sempre faz sentido daquelas que você perguntou, o que é que se faz lá dentro. Essa necessidade de se reinventar é algo que com certeza tem. E qual é o conselho, né, do Pedro para esses jovens gestores na área da saúde, né, e entrando na gestão empresarial, digamos assim? Qual é o conselho do Pedro para esses jovens gestores? Perseverança. Não tem nada que você faça e que vá dar um resultado imediato.
né? De fato, hoje, a velocidade de tudo nos é tentadora achar que aquilo deveria ter acontecido já. A gente é diariamente, cada dia mais provocado por resultados mais rápidos, mas a que custo e se eles se mantêm em quanto tempo? Resultados, Hum, né? Se não causarem piora depois, quer dizer, atingir um resultado brilhante para que no dia seguinte aquilo se desmonte, que resultado foi esse? Ou pior, se esse resultado gera algum tipo de prejuízo em outra área que você, não, aquele não estava no meu escopo, bem, e se ferre. Não é assim que a gente. Então, o que eu sempre falo, eu tenho meu filho mais velho, ele tem 21 anos, então ele é daquela geração de resultado. Ele quer resultado. E talvez geração Z. e aí ele fica, sabe, e aí nas conversas que eu tenho tido com ele, eu tenho sempre percebido e alimentado essa coisa de, ó, firme, perseverança, e que a coisa vai e não tem como não ir. As pessoas passam, às vezes, no passado recente, 10, 15, 20, 30 anos para se consolidar em determinada área, determinada, e hoje você vê profissionais em 5, 6, 8, 10 anos querendo realizar tudo. Né? Não dá para fazer isso. As grandes histórias, as inspirações que a gente tem hoje de empresários, são pessoas que batalham há muito tempo. Não tem um funcionamento que de curtíssimo prazo, não existe. Então, perseverança, paciência, fazer de tudo, autoconhecimento, né? Rapidamente se conhecer quem é você, quais são os seus gatilhos, o que é que lhe faz bem, o que é que não lhe faz bem, Uhum. né? Isso funciona bem, claro, aí tem todo o suporte que a gente tem recebido desse mundo de saúde mental Sim, desgovernada sim. também. Isso, obviamente, funciona, mas perseverança é o que eu gosto mais. E Pedro, quando a gente fala desse trabalho, né, que envolve estratégia, você também precisa olhar para alguns conhecimentos, para coisas que você precisa se aprofundar e você precisa buscar, transformar o conhecimento que de repente você já tem. Então, como é que o Pedro cuida desse autodesenvolvimento? Né? Quais são os conhecimentos que você busca mais? Quais são os aspectos comportamentais que de repente você busca investir mais? Você já falou aqui do autoconhecimento, que é de suma importância, né? O autoconhecimento só termina quando a gente morre. Isso. É constante, mas que outros conhecimentos técnicos ou comportamentais, ou até espirituais, você busca para te deixar cada vez mais preparado? O convívio com as pessoas, né? O quanto de mais diferentes, melhor, né? Eu acho que as pessoas nos ensinam como se comunicar melhor, faz com que você absorva melhor o que o mundo está precisando que você entregue, o que está sofrendo porque não existe. Então, eu prefiro, eu sempre gosto, eu acho que é um aprendizado, claro, uma leitura, né? Tem muita oferta hoje de muita informação, né? Que você precisa, de fato, ter hoje uma curadoria, um critério muito bem definido daquilo que você acha que precisa ter, mas que isso não gere também uma ansiedade, uma tensão em querer saber de tudo e se preocupar com tudo. Eu tenho visto ansiedade e tensões outras consumindo um recurso de energia que poderia ser revertido em aprendizado, em absorção de conhecimento. Não acontece. Então, eu acho que você aprende sem sentir, né? Você tem que viajar, você vai ter que ler, você vai ter que sair. Às vezes você não precisa nem ir para muito longe, né? Se muitas das coisas que a gente aprende, às vezes são pequenas percepções, uma coisa que numa situação que você não imaginaria nunca que fosse aprender algo, né? Eu gosto muito de viajar para não viajo como eu gostaria, mas gosto muito de mercado. Né? Então, a primeira coisa que chega na cidade, quando eu chegava na cidade, é ir para o mercado e ver como é que aquilo funciona. O mercado, Hã. seja o mercado de peixe, o mercado Sim, de sim, é muito atividade, o bom, é mercado muito de bom. fruta, de flores, o que for de mercado. Então, eu acho que esse convívio com as pessoas e entender lógicas de mercado, que um mercado, em tese, deve reunir, eu acho que é muito positivo. Leitura, claro, sempre bons professores, a gente não para de aprender, mas às vezes a gente aprende mais do que a gente menos espera. Né? Normalmente quem tem mais a nos ensinar é aquilo que nos surpreende, porque você, de novo, acha que sabe de algo e aí é exatamente onde você não sabe. Isso funciona na prática, no dia a dia, para mim, com muita frequência. E aí, como é que
se mantém uma visão inovadora, né, e a motivação diante de transformações tão constantes, né? Porque o que é que eu vejo em você? Eu vejo você um líder que inspira, um líder inspirador, mas que consegue entender muito bem a importância do resultado, a importância de, né, da conexão entre esse elemento, propósito, resultados, a paixão e tudo mais. E lógico que você precisa multiplicar isso para os teus gestores, Isso. né. Então, eles estão também ali dentro sujeitos a várias mudanças, né, e tal. Qual é a estratégia para manter essa chama viva, né? E aí, saindo um pouco da estratégia do ICC, tá? Tá. Mas o líder Pedro, qual é a sua estratégia junto a esses gestores para manter essa motivação, essa inovação, para que essa chama não se apague, digamos assim? É a atitude, né? Os grandes, na minha opinião, quem mais nos inspira é quem declara atitude, é quem faz a atitude, né? Quem normalmente declara menos do que faz. E, de fato, quem declara muito tem uma tendência de fazer menos, né? Eu gosto muito da atitude, eu gosto muito do dia a dia, da vida simples, das práticas simples, né? Rotineiras que, eventualmente, quando você relaxa, e por que relaxa? Porque se você relaxou, você não foi você, né? Então, eu acho que o que a gente gosta de, de deixar claro para as pessoas que precisam, de fato, se inspirar, é que aquilo é real, é que aquilo é genuíno, é que aquilo não é montado, não foi fabricado, porque eu li ontem no LinkedIn um artigo e Uhum, tal. uhum. E aí eu fico questionando, eventualmente, essa artificialidade que muitos dos gestores têm, Esse porque discurso pronto, precisam né? declarar resultados muito rápidos e, às vezes, muito, né, não são concretos, não são resultados que ficam na vida das pessoas ou nas empresas, consequentemente. Então, essa coisa da cultura é baseada nos valores e na prática real, no exercício diário daquilo, Uhum. nas pequenas atitudes, é o que de fato conta. É nisso que eu acredito, fora do trabalho ou dentro. A gente não se transforma em outra pessoa, não deveria se transformar em outra pessoa quando sai do trabalho, né? A gente tem que ser a mesma pessoa no sábado ou na segunda-feira, né? Claro que você pode estar muito menos estressado no sábado e vai ser outra, mas você não mudou a sua essência, você não é outra Perfeito. pessoa, você não é um ator, né? Você não vai ter, ninguém vai ter capacidade de montar isso aí para sempre, né? Ou então até monta e aí sai da empresa É e verdade. cria Não aquele sustenta, né? que não sustenta, e você passa os grandes executivos hoje que eu questiono, obviamente, que passam muito pouco tempo na empresa, e que ao longo de 3, 4 anos entregam aquele resultado, capitalizam um bom resultado, fazem patrimônio com isso, mas e a empresa, né? Uhum. Então, no ICC, eu acho que isso é uma coisa que funciona, sabe? No meu convívio fora também, na família, tudo, ninguém é maior do que a empresa. A instituição é maior do que você, né? E você não pode ser a instituição. Quando você começa a ser a instituição, começa a uma sucessão, e aí você vê alguns problemas clássicos e graves que a Sim. gente tem na economia geral, pessoas que não fizeram seus sucessores, que não tiveram o cuidado de ter o sucessor e que se tornaram maior do que a empresa. Só que é um detalhe, você vai morrer, né? Hum. Você vai se cansar um dia, você vai Exato, ter que se aposentar, você vai ter exato. que dar lugar para outra pessoa. E a que custa? E a empresa sentir. Então, e isso serve para as famílias, que também as pessoas morrem, deixam e os legados ficam, os DNAs permanecem, as Uhum, uhum. culturas, os hábitos, a educação, tudo isso. Então, eu acho que você não pode ser diferente. Pedro, tem assunto para 3, 4, 5 podcasts, Porque a né? gente oscila entre a empresa e Mas o. é muito bom. Olha só, vamos para aqui as perguntas finais. Antes eu trago uma pergunta sobre uma curiosidade, né. É certo que alguns líderes gestores, eu sempre digo líderes gestores para dar ênfase a essas 2 dimensões, né, você não é só líder, você não é líder sem gestão e É, mas tem aquelas pequenas curiosidades ou rituais que cada líder tem, que meio que caracteriza a atuação dele, né, que se perguntar para os liderados, né, tipo assim: "Ó, olha, pensa no Pedro, então faz de conta que eu estou aqui será que reunida eu com tenho os". que responder É isso? sim, aí Perguntar para vamos ele. lá. "Eu estou reunida aqui com os teus líderes", assim: "Gente, me contem uma curiosidade sobre a forma, a maneira de fazer gestão do Pedro", né, me falem uma curiosidade sobre ele, eles diriam o quê?
Eles acham que eu falo muito. Mas não, às vezes minha tentativa é sempre não dar resposta de cara, Ah, tá. né? Eu quero que todo mundo reflita, eu quero que todo mundo raciocine, quanto a funcionar Então, o aquele método socrático, método. Então, assim, não é dando a resposta que todo gestor quer saber na sala, você vai ver uma aparente confusão. entendi. Essa confusão não é nada mais do que um exercício de formação permanente em que as pessoas possam descobrir que toca até as suas próprias competências e não busca informação pronta. Então, não é que eu demore para responder, mas eu acho que aquele investimento no tempo de uma demora de resposta ele é revertido no futuro em uma velocidade maior, né? E é assim que a gente tem conseguido fazer os processos todos que eu me considero responsável hoje de formar mais pessoas. E grande parte do tempo hoje é formando, tentando reverberar isso na verdade, reverberar até de forma melhor, porque com certeza se eu quisesse melhorar um dia, eu vou ter que formar pessoas melhores do que eu, né? E é possível, já está sendo, já é realidade, né? A gente tem várias pessoas lá, competências que de fato eu não tenho, eu tive, mas eu tinha certeza de que ele poderia ter e que complementaria alguma necessidade que eu tivesse ou que a empresa tivesse. Isso funciona de uma forma muito simples hoje e efetiva ao mesmo tempo. E essa é a característica, né, de não deixar, não dar resposta na mesma hora, e se inspirando e fazendo que você sim ache a melhor resposta, né, na sua visão e que um dia você esteja preparado para me dar a resposta, porque eu vou precisar de alguma coisa que você não tem tempo. Eu vou checar essa resposta. Tô brincando, Pedro. Vamos para o bate-bola final aqui. Um livro. Tem um livro recente aqui que eu li agora, O Ego é Seu Inimigo. Muito sugestivo. É bem interessante, é um tema novo que está sendo. Essa onda de comunicação mais fácil vem fazendo com que eu tenha me procurado tentar de forma até científica, explicar por que ele pode ser o nosso maior inimigo. Porque ele consegue, e nas empresas, nas pessoas, nos convívios, no mundo competitivo, que tem que ser competitivo, vamos Sim, competir, sim. vamos ver quem é o melhor, vamos dar o mérito para quem merece, vamos dar o primeiro, segundo, Uhum. eu adoro isso, mas que isso, mas que o ego, de fato, não consome energia e não segue, né, empresas e pessoas para que, de fato, elas enxerguem o melhor da coletividade, porque não faz nada certo. Sim. Então, se a gente é líder e é gestor, Uhum. mas antes de ser gestor, a gente tem que ser líder, né? Sim, E eu não acredito na questão da liderança. também não. E aí, para você ser líder, você tem que entender muito de você mesmo, por isso que eu falo tanto autoconhecimento. E o ego é um vilão. O ego é um grande vilão, Totalmente, né? totalmente. E ele é muitas vezes mal definido também, né? Na autoconfiança, não é nada disso, né? Orgulho, Uhum, você fala que uhum. eu tenho orgulho pelo que eu faço, e adoro vitórias, sofro na derrota, se aprende, mas ele é diferente, né? Diferente. E aí há um excesso de autoconfiança causado por um excesso de tensão no mundo também. Você tem que devolver confiança para alguém Uhum, que está inseguro diante das uhum. dificuldades crescentes, mas isso tem nada a ver com ego, né? Isso não pode gerar ego. Sim, sim, Esse é o livro que eu, assim, perfeito. eu gostei muito. Um valor inegociável. Verdade, verdade, ela é negociável. Não dá para quebrar. Um líder que te inspirou. E meu pai fez uma passagem bem importante, né, de líder na empresa, não era uma grande empresa, nem teve um sucesso Uhum. financeiro tamanho, mas como líder, sim. Ele talvez nem fosse o melhor gestor do mundo, no mundo, ele era engenheiro, ele tinha muita habilidade em engenharia, mas como líder ele era um líder. Então, ele me inspirou sempre. Que bacana. E para ti, como você define uma pessoa com autoridade? Boa, pergunta é boa. Muito próximo desse tema. Para mim, quem tem a autoridade é quem faz aquilo que diz que está fazendo, né? Que é legítimo. A minha autoridade é a legitimidade.
Sem legitimidade, a autoridade ela se esvazia, ela vira um grito. Né? E grito não tem nada a ver com autoridade. Né? A autoridade é aquilo que você de fato é. Quando você é verdadeiro, você tem autoridade. E de repente não precisa nem falar muito sobre o que é, né? Porque aí Não se move, se prova no dia a dia, aí volta para a atitude. Né? A autoridade, enfim, prova que aquilo, nas atitudes, é aquilo que ele é. E, ruim ou não, a autoridade ela se converte em atitude. e uma mensagem final para quem vai assistir o podcast, quem se inspirou um pouquinho aí com a tua história, com os desafios que você nos trouxe, enfim, uma palavra final tua. Bem, acreditem no que querem, no que são, no sonho. Eu acho que isso aí todo mundo ouve todo dia, mas nada, eu acho que nunca é demais, né, a gente deixar aqui uma mensagem de que o potencial de cada um ele vai sempre ser percebido, né, por alguém, por uma empresa, por uma instituição que seja, e a tal da perseverança, da persistência, né? Isso é determinante. Você não vê caso nenhum de sucesso, de realização, e não é algo no sentido financeiro, no sentido que seja também, sem ter algo com perseverança, com insistência, acordar e seguir, e acreditar que aquela repetição, ela não é uma repetição, né? Ela é a construção. Isso que eu vejo. Muito bem. Queridos, conversamos com Pedro Meneleu, esse líder inspirador, autêntico, né? Que tem paixão pelo que faz, tem mente de dono, mentalidade ou é mente de dono. Gostei muito. Muitas empresas falam senso de dono, mas eu gostei muito da questão da mente de dono, É né? mais abrangente. Muito mais abrangente, envolve mentalidade, envolve um compromisso maior. Então, nós conversamos com esse executivo. Eu quero agradecer, Pedro, muito obrigada por você ter Prazer estado enorme aqui estar aqui conosco. e conte conosco. É sempre um grande prazer falar aqui com vocês. Idem, idem. Tá Obrigada. bom? Obrigado.